Bom dia, estamos quase chegando no boa tarde. Vamos para o último debate de hoje, que é sobre o terceiro documentário que foi exibido, no 35º Cine Ceará na noite de ontem, que foi o Eco de Luz, de Misha Vallejo. Depois você me corrige. Vallejo. Ok, perfeito. E eu queria começar te contando uma coisa, Misha, porque esses documentários do cineasta, investigando o passado da família, é uma coisa que a gente costuma ver no cinema, Aqui no Brasil, especialmente, a gente vê bastante, os estudantes que vão atrás da avó, do avô e tal. O teu filme, o que eu achei curioso é que ele vai atrás de uma memória a partir de fotos, mas não pelo que aquela foto não mostra, Não é pelo que aquela foto mostra, não é uma lembrança de família, é uma lembrança diferente. Então, você sendo fotógrafo, cineasta, em que momento você percebeu que esse filme tinha que ser feito? Que você tinha que descobrir o seu avô, essa pessoa. Em que momento que isso se cruzó? Bueno, voy a responder en español, Okay. es más fácil. Sí, esta película en realidad nació como una serie fotográfica. En un inicio no iba a ser una película, nació de la curiosidad cuando mi tío me regala unas cámaras de fotos y un archivo y me dice, esto fue de tu abuelo. Y fue la primera vez que yo escuché que tuve un abuelo y que el abuelo fue fotógrafo. Entonces, claro, yo como fotógrafo me pegó mucho y comenzaron estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿y por qué yo nunca he visto una fotografía de mi padre cuando era chiquito? Si su papá fue fotógrafo. Y comencé un poco esta venganza de obligarle a él a mirarnos, a reconocernos, a agarrar sus ojos, sus cámaras y hacer fotos de mi familia para llenar ese vacío que existía. No hay imagen, entonces yo quiero producir esas imágenes. Y nació como eso, como una serie de fotos, pero siempre en mis proyectos, como que el proyecto va dictando en qué se va a convertir. Entonces puede ser una serie, no sé, de fotoperiodística, documental, artística, conceptual, lo que sea. Y esta vez el proyecto dictó que debe ser una película. Porque habían tantas informaciones que salían a la luz, tantas cosas, y que fue como que, bueno, voy a intentar hacer esto, ¿qué tan difícil puede ser, no? Después de 7 años, aquí estamos. Sí, todo fue bastante orgánico, no fue algo que yo decidí, fue que el proyecto mismo lo iba pidiendo. Es como que primero fotos, después historias y después a la final fue como que bueno, vamos a intentar grabar audio, video, entrevistas, a ver qué sale. Perdón. No, deixa. Vai estar sem a lapela. Vai estar difícil assim. Vou tentar resumir muito brevemente, mas como ele falou tudo de repente, o único que talvez te pido é falar pouco mais despacio e tratar de ser como o filme surgiu a partir dessa descoberta pouco de uma espécie de, vamos dizer, esses secretos que vão se revelando. Essa procura foi uma forma pouco de vingança, de não ter referências em relação com o pai, em relação com o avô, com a família. E então o filme é construído a partir dessas fotos que vão aparecendo. Desculpa, sim. Ele falou que ele tinha iniciado como projeto fotográfico. Exato. Aham. Que a primeira vez que ele se soube que o avô não existia foi nesse momento. Nesse momento. Ele não sabia que existia o avô. Não, eu só estava querendo acrescentar isso aí que ele não conseguiu pegar. Tem que ir contar um pouquinho. Claro, que tentar responder um pouco mais, resposta mais curta, né? Ok. E uma outra camada que a gente até perguntei para a Emília também no debate dela, que é como é que você lida com a ficção do teu documentário, Eu lembro de um documentário chamado A Metamorfose dos Pássaros, lá de Portugal, que é uma mulher também investigando a avó que ela nunca conheceu, lembra muito do seu filme, e ela fala assim, olha, uma vez me disseram que quando eu não lembrar, eu invento. E aí tem uma cena do teu filme que você está mostrando umas pessoas, será que eram clientes dele ou será que eram amigos? Então como é que você lida com essa ficção de alguém que, como ele não existiu, não existe no seu ideário, você acaba tendo que inventar quem é essa pessoa?
Buena pregunta. Em, todo, yo no tengo información del abuelo, él murió hace mucho tiempo, su familia ya no vive al lado de la casa de la abuelita, no hay contacto con esa otra parte de la familia. Sí, ele não tem mais contato com a parte, o avô morreu há muito tempo, ele não tem contato com essa outra parte da família. Entonces, cuando yo miro esas fotografías es curiosidad genuina, que yo no sé quiénes serán esas personas, y me comienzo a inventar cosas en mi cabeza, solo para hacer sentido. Sí, al contemplar las fotos, ele não sabe quem são essas pessoas e começa um pouco a se inventar quem são essas pessoas. Y sí, es un poco como a divagar, sí, un poco a lucubrar quién puede ser, por qué no conozco, por qué mi abuela no les conoce, ni mi papá. No sé, sí, es un poco inventarse esa historia para llenar estos vacíos, ¿no? Estos huecos. É um pouco autobiográfico e o que tenta preencher esse lugar com esse vazio que tem em relação com as pessoas que não conhecem, quem são esses avós, quem são essas pessoas. Sí. E a minha impressão, né, falo por mim, claro, do filme é que parece que ao investigar esse passado, você se aproxima ainda mais da sua família, né, da sua avó, do seu pai. Desde sempre eles foram super abertos para esse filme, eles também queriam descobrir com você. Sí, ellos eran abiertos, pero en el sentido que la película cambió mucho desde el inicio, desde el 2018 que empecé a escribir hasta ahora, y obviamente en un inicio era otra película. Sí, eles foram abertos desde o começo do filme, porque o filme começou em 2018 e depois com o tempo as coisas foram mudando um pouco. Né? Entonces en un inicio la excusa era buscar al abuelo, pero para mostrar lo grande que fue la abuela, o sea, como la excusa era el abuelo, pero para hablar de la abuela. Y a mis familiares yo siempre decía, es una película sobre la abuela, porque eso era, en mi cabeza era la película de la abuela. Y claro, y todo el mundo decía, sí, yo quiero participar, está muy bien, sí, justo ya teníamos el diagnóstico de Alzheimer, entonces por eso también como que se hacía más urgente contar esa historia. A excusa inicial foi procurar precisamente saber sobre a avó dele e como surgiu o tema do Alzheimer também, era uma forma de recuperar esa memória. Pero claro, en el tiempo yo no sabía que la película iba a tocar estos temas más fuertes como es la paternidad, ¿no? Y la ausencia de la paternidad. E não sabia que o filme ia tocar também esse tema da paternidade ou da ausência da paternidade. Entonces, claro, fue todo un proceso a lo largo del tiempo que me hizo cuestionar no solo al abuelo, sino de repente a mi papá. Era como el gran elefante blanco cuando conversaba con mi equipo, con la gente que me ayudó a hacer la película. Bueno, tu papá no tuvo papá, pero ¿y tú? ¿Tuviste papá? Que es una pregunta muy fuerte, ¿no? Para responder. Sí, era sobre procurar, a procura da ausência do avô também que fez entender, digamos, de alguma forma, a ausência do pai. Você não teve avô, mas ele também não teve pai, né? Entonces, la película fue cambiando y de repente, sí, tenía que hacerme estas mismas preguntas, mirarme al espejo y decir, bueno, ¿qué pasó con esta historia de mi papá? Y hacer también esas preguntas. Pero claro, todo fue un proceso, fue muy gradualmente, fue como abriendo camino. Sí, ele teve que também se fazer essa pergunta, se olhar no espelho e dizer o que está faltando aí. Desculpa, é o momento em que não estou escutando dele falar. Não, o retorno me dá uma coisa estranha, não estou conseguindo ouvir parte, não ouvi o final de tudo. Sí, que es como un camino que el proceso fue todo un camino que se iba abriendo, ¿no? Que en un inicio yo no sabía que la película iba a ser sobre la paternidad, pensé que era sobre la abuela, pero todo fue como desarrollándose y terminó siendo lo que es como la paternidad. De inicio, ¿no? Un camino que fue se abrindo con el filme. No comienzo ele pensou que ia ser um filme sobre o avô, mas acabou sendo um filme também sobre a paternidade. Nós temos perguntas da plateia, temos duas ali. Eu queria começar parabenizando, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu vejo muita beleza na vulnerabilidade.
verdade. E isso serve para o primeiro filme também. Essa coisa da auto-revelação eu acho muito poderoso e muito corajoso também. Mas a minha pergunta são relacionadas às suas fotografias. É tudo muito bonito. Como foi essa arte que você encontrou? ¿Cómo encontré? Como foi que ele começou na fotografia? ¿Cómo comenzaste tú a la fotografía? Eh, ¿Te impresionó mucho? ¿En general o en general? O Geral. Geral? Antes do filme. Empecé estudiando diseño gráfico en la universidad y tomé una clase de fotografía y me enamoré. Fue como magia ver cómo se aparecía la imagen, todavía fotografía análoga. Ele estudou um ano de design gráfico e teve aula de fotografia, teve uma aula de fotografia e ficou apaixonado por la forma como funcionaba, cómo se revelaba la fotografía. Y después seguí fotoperiodismo, fotografía documental y me encantó conocer personas, contar historias y tener la excusa perfecta para encontrar a gente que de otra forma no hubiera encontrado. Depois estudou fotojornalismo e se fascinou por essa forma de encontrar pessoas, descobrir histórias y que de otra forma no tenía cómo conocer. Y bueno, hay una cita que a mí me encanta cuando estudiaba fotografía, que es de Diane Arbus, una fotógrafa americana, que ella siempre dice que la cámara es el pasaporte a la vida privada de los demás. Y eso para mí es como muy valioso. A câmera é o passaporte da vida privada dos outros. Isso é uma frase que ele gosta muito da fotógrafa Diane Arbus, na norte-americana. Sí, eso me marcó mucho, por eso yo quería viajar, conocer gente, conocer situaciones que de otra forma no hubiera conocido. Por isso gostava de viajar, conhecer pessoas e conhecer situações que de outra forma não teria conhecido. Y ahora en esta película también siempre yo me pregunto desde el punto de vista ético, ¿por qué yo puedo contar historias de los demás? Y por eso también decidí, bueno, si yo puedo contar historias de los demás, yo también debo contar mi propia historia, ¿no? Es como apuntarme la cámara hacia mí mismo. E uma coisa que se pergunta, que do ponto de vista ético, é por que ou como ele pode contar a história dos outros e, dessa forma, também como contar a história de si mesmo, né? Sí, es un poco este cuestionamiento desde la fotografía documental de mirar al otro. Yo me reconozco como una persona mestiza, clase media, ecuatoriana, privilegiada, y por qué yo tengo ese derecho a contar las historias de otras personas que no están en mi misma condición. E ele se vê como uma pessoa mestiça, de classe média, e se queixando também da sua posição na hora de sentir por que ou como ele pode contar histórias das outras pessoas. Sí, y por eso también creo que es justo que yo cuente mi propia historia con el mismo método. E por isso acha justo também que ele conte sua própria história com esses mesmos recursos. Obrigado. E tu fizeste o teu filme, né? E eu, como espectador, fiz o meu a partir do teu, né? Então, eu quero levantar um aspecto que foi o que mais me fascinou no teu filme. E eu não sei até que ponto é uma coisa minha ou tu pensaste isso conscientemente. Mas, por exemplo, o vulcão está sempre presente no fundo do teu filme. O vulcão é uma metáfora daquilo que não pode ser reprimido, daquilo que rompe, né? Seja a natureza, conflitos humanos, seja lá o que for. E esse é o tema oculto, mas não tão oculto do teu filme, porque essa natureza familiar sobre a qual tu está falando, paternidade, a ausência de paternidade, ela vem, né? Ela avulta durante o filme. Mas o vulcão que está lá no fundo, tu de certa forma vai te aproximando dele, né?
e esse vulcão está encoberto pela névoa, né? E de repente, no final do teu filme, ele se descobre completamente para a gente no momento do encontro, da celebração com o pai, né? É um momento, digamos assim, perfeito, né? Assim, quando vocês olham para trás, quando o pai olha para trás, olha que lindo, né? Está completamente descoberto. Então, eu acho que é a grande metáfora do teu filme, né? Esse vulcão, né? Eu fiquei fascinado pelo vulcão. A avó é maravilhosa, né? A mamita é maravilhosa no filme, mas o vulcão como personagem, assim, que me parece essencial. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Sí, muito obrigado. No fue coincidencia el volcán, fue pensado, salió en el momento de edición. Si quieres. Sí, no fue coincidencia, o vulcán ele apareceu no momento da edição. Hay una cosa que no se dice en el filme, pero el volcán Chimborazo en Ecuador tiene el nombre Taita Chimborazo. Taita en quichua significa padre, el padre Chimborazo. Los volcanes en Ecuador tienen género, tienen hijos, tienen familia. Sí. Sim, o vulcão Chimboraço é chamado de Taita Chimboraço, pai Chimboraço. E os nomes em quechua dos vulcões no Equador tem sexo, tem gênero. Então, os vulcões têm pais, têm filhos e têm de alguma forma são uma família também. Entonces, claro, toda la vida yo escuchaba el Taita Chimborazo, el padre Chimborazo, y era una coincidencia que este Chimborazo está justo al lado de donde vive mi papá. Por eso creíamos que sí, que el Chimborazo debía ser una figura importante, que tenía que ser una metáfora, pero no quería que fuera tan evidente, no quería llamarlo padre Chimborazo, Taita Chimborazo, solo que la gente tenga sus... O Chimboraço é próximo do lugar onde mora seu pai, e ele sempre escutou falar Taita Chimboraço, meu pai Chimboraço, mas não quis mostrar ou dizer isso de uma maneira muito óbvia, muito direta. Foi uma coisa que apareceu mais, de forma mais... Só para equatorianos. Sí. Para gente que fala quichua, eles compreendem. Sí, mas tudo bom. Claro, siempre me iba acercando un poco, por eso primer plano el Chimborazo está lejos, está chiquito, y después vamos acercando, hasta que la última escena es ya en el Chimborazo. Por isso ele vai se aproximando de forma que ele aparece primeiro muito mais afastado, pequenininho, y después vai se aproximando más. Y la última escena en el Chimborazo que filmamos fue maravillosa, pero también fue muy buscada, porque ya después de la edición, durante la edición ya supimos qué tenía que ser el final, y esperamos 3 días para que el Chimborazo se descubra. Fuimos ahí, primer día totalmente nublado, segundo día totalmente, tercer día totalmente nublado, fuimos a otro lugar y se descubrió en ese instante. Fueron, no sé, 5 o 10 minutos y después de nuevo. Sim, a cena do Chimboraço foi uma cena procurada. Eles tiveram que ir várias vezes filmar, tiveram várias oportunidades, até que finalmente tem aquela cena em que o céu se abre, a névoa desaparece e consegue, por 5 ou 10 minutos, teve aquela imagem. Eu queria só fazer um comentário, que eu estava no filme ontem atrás, não? E tinha um momento final que ele faz a foto, tinha um dos pessoas do cinema que ficava atrás vendo o filme. Tem uns que são fãs, em todos os filmes. Outros saem, mas tem uns que são fãs. Aí um cara falou, cadê a foto? E eu comentei com ele. Yo me quedo pensando, Sí, ese es una conversación que tuvimos en edición mucho, pero no, esa foto es para mí y para mi papá, y ya esa foto es como la privada que solo la tenemos los dos. Sim, foi uma conversa que tiveram na edição, se mostraram uma foto, mas uma foto ficou como uma foto privada, uma foto dele e do seu pai. E a avó está viva ainda?
Sí, Sim? sí, sí. ¿Eh? Él está viva, sí. Va a cumplir 95 años en octubre, sí. E lúcida, assim, não quer dizer lúcida No, em termos, né? ya no, no está lúcido, no. Ela já não me reconhece, não sabe quem sou eu. Só sabe que eu sou família, mas não sabe que é o Misha ou San José, não sabe. Este volcán es próximo de Quito o...? No, es de Riobamba. El volcán está súper cerca de Riobamba. Ajá, sí, sí, sí. De hecho, la provincia se llama como el volcán. La provincia Chimborazo, el volcán Chimborazo y la capital es Riobamba. Entonces está súper cerquita. Bom dia. Bom dia. Eu poderia ficar falando sobre o seu filme o dia todo. Acho que festival. Obrigado. Muito incrível, muito poético, muito, assim, daria para abrir várias portas. Fiquei encantada. E aí eu queria fazer 3 perguntas. Uma que é sobre os limites, porque eu fico me perguntando, assim, por exemplo, eu estou num processo parecido e para mim às vezes é muito difícil encontrar esse limite de o quanto eu posso chegar no outro. E aí eu fico pensando, por exemplo, não sei se sua família, seu pai, viu a película depois, e aí as informações que a gente tem acesso através de você, mas que não sei se eles tiveram acesso, e aí eu fico me perguntando até onde a gente consegue ir, até onde é que você sente que é confortável ou não, porque não é confortável. Enfim, queria entender um pouco sobre isso. Aí a outra pergunta, que você começou a falar um pouco, que era em relação à estruturação, talvez, desse filme. Eu vi que tiveram 3 consultores de montagem, a Socolorcano, Polilasmã, também, mas Locarno também, os prédios têm, Espanha. Então, entender um pouco esse processo, né? Desde 2018 não tem um percurso aí de amadurecimento. E também teve um processo de rotoscopia, que eu depois fiquei pensando onde foi, não tive essa clareza, mas eu vi também lá no crédito, rotoscopia. Rotoscopia, sí. Aí eu também queria ouvir sobre... Ajá. A ver, la primera pregunta era el límite. Sí, ya. Sí, sobre los límites. A ver, creo que yo puse los límites en edición. Filmé todo lo que podía, lo que iba por esa información, y filmaba, grababa. Pero después, una vez que ya tenía todo el material, ahí me preguntaba, bueno, ¿y qué de esto puedo contar? ¿Qué de esto debo contar? ¿Y qué de esto mejor no hablar? Ele impôs os limites, digamos, através da montagem. Ele foi filmando e depois foi se perguntando sobre isso que eu posso falar, sobre isso não devo falar, e assim foi o processo. Y para mí lo más delicado es mi relación con mi papá, porque, claro, o sea, mucho tiempo estuvimos separados, pero él ha hecho un trabajo muy fuerte en sí mismo para poder estar juntos, y por eso también él puede hablar de esto. Y yo no quería dejarlo a él mal parado. Sim, o mais delicado era esse vínculo com o pai, essa relação com o pai, em que ele trabalhou, o pai trabalhou muito também por reconstruir essa aproximação, e ele não queria afetar isso de alguma forma. Claro, porque una cosa era cómo fue él en mi infancia o adolescencia y otra cosa es ahora. Entonces, y para eso hicimos, bueno, con Maife Ortega y Andrés Cornejo. Maife es la productora, Andrés es el montajista. Igual trabajamos en el guión los 3. Decidimos cómo contar la historia, y una vez que ya teníamos casi cerrado el corte, yo le mostré a mi papá. Solo él y yo, viendo en una laptop. Ele relata que por momento há uma diferença entre o que o pai foi para ele na infância, na adolescência, e o que é hoje em dia. E ele fez esse trabalho de consultoria com mais três colegas e mostraram um momento unicamente o filme para o pai. Y cuando yo le mostré, le pregunté, ¿qué opinas? ¿Te sientes bien con esto? ¿Tienes alguna duda? Porque para mí era importante que si él no se sentía bien representado, yo iba a tirar eso, o sea, no iba a poner lo que sea que él se sienta. Ele mostrou para o pai e perguntou realmente o que pensava, como ele se
sentia em relação com isso, porque se não desse certo, se não fosse legal, ele ia descartar. E o primeiro que eu senti é que o filme dá oportunidade, muito pelo contrário, não? Dá oportunidade a teu pai a ele se desculpar publicamente, não? Sim. Com você. Sim. E não coloca ele nunca numa situação, porque você está vendo que hoje não vai julgar o passado dele, ok, não tem direito, mas na verdade o filme dá a oportunidade dele se redimir, digamos, de alguma forma, pelo momento aquele, pelo descasso, digamos, não? Sim. Ele começou falando que ele não queria que o pai ficasse mal parado, se tivesse uma imagem ruim, né? Não, para nada. Sim. É só porque eu achei muito corajoso, assim, por exemplo, a parte do álbum. Aí você vai, aí mostra o primeiro, mostra o segundo, aí pergunta pra ele, aí ele responde de uma forma, a sensação que eu tenho. Sim. Você vai um pouco mais fundo, tipo, não, mas por que você acha que tem essa ausência? E aí, de fato, é quando eu sinto ele... Sim. E aí eu fiquei assim, nossa, mas é muito corajoso, porque não é seu pai. Então, eu fiquei assim, nossa, como seria para minha mãe estar... Eu não teria essa coragem. Então, eu fiquei olhando assim, fiquei pensando, nossa, mas... eu achei incrível. Obrigado. Realmente, pelo processo. Sim. Essa cena foi quase a última que a gente filmou. Era sim. Portunhol. Foi quase a última que a gente filmou. Foi o elefante branco que nós chamamos. O que faz falta dizer? Perguntar para meu pai, e você, onde que estuvo? Por que não estuvo? E eu estuve puxando, eu não queria fazer essa cena, eu tinha muito medo, muito medo. Até minha produtora, ela diz, nós temos a deadline, temos que entregar o filme, a financiação, você, a seguinte semana, vai falar para seu pai. Mas nós preparamos juntos essa cena com a minha produtora, nós ensaiamos, fizemos o que pode passar, o que pode acontecer. Talvez seu pai fique bravo, como você reagiria? Ou talvez seu pai não quer falar, ok? Isso também é uma resposta. Então nós fizemos várias cenas com ela, ensaiamos e fui para lá com uma assistente de vídeo, um sonidista. Nós pusimos a câmera sozinha no tripé, o sonidista colocou o áudio e os dois se esconderam, se foram a outros quartos, porque eu queria ficar sozinho com ele. E sim, todo lo que nosotros ensayamos no fue lo que sucedió o que pasó en la vida real. Y para mí fue muy especial, porque eu tive muito medo ao início. Eu não estava seguro que eu vou poder reclamar ele ou dizer, mas você me hizo falta, não? Porque também é uma coisa do macho equatoriano. Meu pai sempre falou para mim, não chore, chorar não é para homens, você é macho, você é um homem. Então, falar dos sentimentos com meu pai é ainda mais difícil, né? Mas ele se apertou, ele falou, ele reconheceu seus erros e também ele deu um conselho, não, como pai, você tem que cambiar essa história toda, não? Que também é um pouco um grande peso para mim, mas sim, eu não quero esse peso. Sim, a outra... Sobre o processo de rotoscopia. e aí voltar no Espanha. Sim. Sim. Sim, o processo da edição foi muito longe, 2 anos, tomou 2, sim, 2 ou talvez mais ainda, 2,5. No primeiro lugar, a gente trabalhou com um outro editor,
mas não deu certo. Depois, nós fizemos uma ordenação do material. Depois eu comecei a trabalhar com Andrés Cornejo e Maife Ortega, ela é a produtora, mas também foi uma ajuda incrível no momento do guião. E tomou 2 anos porque eu ainda sentia que devia filmar ainda mais, mas para saber o que eu devo filmar, a gente necessitava saber o que a gente tem, né? Então, a gente começou a editar, e depois, ok, você ainda precisa de uma cena com o seu pai, ou a gente precisa mais cenas com o Vulcano. O final vai ser isso. Então, você tem que ir a filmar o Vulcano. Será como o que eu pensava. E nesses processos de assistência de montagem foram muito interessantes porque todos vieram em momentos diferentes. Sim, então La Vez na Espanha foi um processo muito longe, foi acho que 8 meses. Sim, foi primeiro uma semana com assistente, com um diretor russo, Viktor Kosakovsky. Depois de 3 meses, uma outra sessão, e depois de outros 6 meses, uma outra sessão com ele mesmo, para ver no IDFA Project Space foi muito ao início da edição. Então, a gente ainda não estava segura como vai ficar a fotografia dentro do filme, a fotografia fixa dentro do filme. E foi um pouco mais experimentos formais e também exercícios da escritura da voz em off. Sim, e todos contribuíram ao processo. E para mim foi uma ajuda muito boa, muito grande, porque eu não sou cineasta. Agora talvez sim, mas eu sou fotógrafo, então como contar histórias na fotografia é diferente que no cinema, né? E essa foi minha universidade, minha escola, né? 7 anos com muitos tutores muito inteligentes, que compartilharam muitos seus conhecimentos. E sim, e por isso também foram mais de 2 anos de edição, né? Porque a gente estava buscando, não sabia que... Sim. E da rotoscopia, sim. É uma coisinha pequenininha. Quando eu sou fotógrafo fixo, e na fotografia fixa é muito distinta à fotografia para cinema, né? Na fotografia fixa você pode chutar no RAW e depois pode arreglar algumas coisas. No cinema não, as câmeras não são tão versáteis, né? E numa cena da exibição fotográfica, quando a gente está vendo a mesa de luz, as diapositivas, a fotógrafa que filmava isso cometeu um erro de exposição, quando estava bem exposta a cara, mas quando baixou tudo estava... Sim. Então, para salvar isso, porque é importante que se vejam as diapositivas, contratamos uma rotoscopia para arreglar isso. Legal. Bom, por último, Mitch, eu queria te ouvir, porque a fotografia no teu filme é um símbolo quase sobrenatural, assim, né? A maneira como aquela sequência que você coloca as fotos no vidro e tal. Eu queria te perguntar se você poderia contar para a gente algumas referências tuas, ou de documentaristas, né, ou de fotógrafos, para tu criar essa narrativa, porque ela é tua, ela é íntima, mas ela tem um caráter universal, né? Então, o que te inspirou, assim, esteticamente, né? Esteticamente, muitos fotógrafos fixos, latino-americanos, mais que nada. No sé por dónde empiezo. Bueno, Jorge Panchoaga, de Colômbia, Yael Martínez, do México. E eles, o que eles fazem nas suas fotografias fixas, eles mesclam
coisas sobrenaturais com documentário. Legal. E para mim isso é como o que é uma parte muito importante da cultura latino-americana, no realismo mágico e tudo isso. Sim, acho que essas são as duas mais grandes referências que eu tenho na fotografia contemporânea latino-americana, Yael Martínez e Jorge Panchoaga. E daí também a estética dictou a mesma câmera, é o mesmo negativo. A câmera é muito velha, é 1930, acho que. Sim, ela não é muito boa. 1930, 30 a máquina, sim, 30, 32, não sei. E a máquina é muito velha e já está um pouco danhada, né? Então tem filtrações de luz, você não pode controlar. Mas para mim isso era como uma vingança estética também, porque a luz está filtrando na câmera do Estuardo. A luz, o nome da minha avó é Luz, então a luz está mexendo com esses seus olhos, né? E também, sim, são acidentes, mas happy accidents, né? Acidentes felizes. Às vezes, não sei, eu fiquei fiz um retrato do meu pai, mas você não vê a sua cara porque toda a luz é aqui. Para mim, foi um acidente, eu não planeei isso. Mas também a fotografia, eu acho que falava para mim dessa forma um pouco sobrenatural, né? Sim, Legal. Posso fazer um? Sim. Na verdade, são duas. Uma que eu queria saber é sobre essa questão da técnica, as superposições, né? E eu vejo muito essa magia da América Latina tão longe da gente do Brasil, né? Culturalmente, tem pouco acesso. Esse privilégio de estar aqui, para mim, é incrível. E essas superposições que criaram exatamente uma coisa quase de realismo mágico, né? Eu queria saber, tecnicamente, essas superposições, não sei se você falou que precisei dar uma saída de trabalho rápida, você construiu elas nos layers do mecanismo de edição. Você usou o quê? Usou Premiere ou usou Premiere? Nos layers da edição, ou você fez exposição mesmo física, tipo fotográfica, como você trabalhou tecnicamente aquelas imagens? E segundo, é uma questão mais conceitual, que eu ouvi você falar, e fica claro no filme, né, que é um filme que era sobre seu pai, sobre seu avô, e virou um filme sobre seu pai, e eu entendo sobre sua avó também, né, sobre os dois. Quer dizer, como para você essa morte do avô, essa morte do pai e esse renascimento, eu vejo assim no filme, esse renascimento do pai de alguma maneira pelo diálogo, né? Como que isso te afetou para o futuro, fora do filme? Como é que ficou fora do filme? Parte mais difícil. Parte mais difícil, sim. A primeira é fácil. Sim. Sim, a primeira... Não, eu fiz tudo análogo, não fizemos CGI. Não. Por isso que está espetacular. Obrigado. Já te falei. Obrigado. Sim, eu projetei as diapositivas nos corpos da minha família, do meu pai, avô, tio, etc. E também esse jogo com a câmera, sim, eu projetei fisicamente nas pessoas. E também, quando a gente utilizou a câmera de 1930, meu pai me ajudou para construir um rig, porque a câmera você tem duas lentes e sim, é como um periscópio. E nós pusimos a câmera do vídeo para gravar a pantalha essa câmera análoga, para fazer como um shoot, como para mostrar como é que eu busco as imagens, né? E sim, tudo foi análogo, tudo foi filmado aí, não há nenhum efeito especial, não, tudo é como foi. E sim, a seguinte pergunta é mais fácil, né?
É difícil, porque agora tem muito boa relação com meu pai. Agora ele dá muitos likes agora. Ontem eu publiquei uma coisa sobre o cinema, ele deu like, pergunta como foi a projeção, o público gostou, não gostou, perguntas. Acho que agora ele entende um pouco mais o que eu faço da minha vida profissional. E sim, para o futuro, não sei. Agora estou feliz que estamos reconstruindo a relação com meu pai. Minha mãe também está tranquila em outro lugar. Ela também viu esse filme e ela também disse, mas seu pai é cambiado, é uma outra pessoa, não é o que eu conhecia. Então também, sim, para ela também é algo muito forte. Sim, isso. A gente faz filmes para mudar também, né? Para se entender melhor, né? Eu acho que o seu filme mostra muito isso, né? Você no filme, você está muito dentro, sim, né? sim. Como personagem do filme. E também as conversas com o time, com Maife e Andrés, foram muito importantes porque no início eu creia que a Mamita é uma heroína, porque ela criou esses 4 filhos varões sozinha. Mas depois a gente falou, mas o que é a outra parte do esse heroísmo materno, né? É a ausência paterna. E ninguém vê isso na minha família. Todos dizem, não, Mamita foi uma heroína. Sim, E para mim, sim, é heroísmo, mas porque ela não escolheu ser a heroína dessa história. Foi assim porque o senhor, o homem, o vizinho, não quis saber nada dela. Sim, ela abandonou. Bom, Misha, muito obrigado pela presença, pela conversa e por ter Obrigado. esteve aqui com a gente. Até amanhã. Obrigado.